Olá, querido, querida, muito bom dia. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Aqui é Sônia Fiuza, que você já conhece. Depois de um pequeno recesso em razão de algumas configurações que eu fiz no novo celular não terem dado certo, estou de volta no nosso projeto de estímulo à leitura da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, com a finalidade de crescermos no conhecimento e na graça do nosso querido Deus e Pai, nosso Criador. Amém? Um projeto que tem como objetivo cutucar a bênção e o milagre de Deus do qual necessitamos. Creio eu que você já deve ter obtido algum e eu peço que você me informe. Eu tenho obtido vários, eu tenho sido muito agradecida a Deus porque eu sei que Ele tem cuidado de mim. Enquanto eu busco fazer as coisas dele, ainda que com as minhas limitações, eu creio que sem nenhuma limitação Ele cuida das minhas. E assim eu desejo transformar para você esse tempo que ficamos juntos, uma perspectiva de você passar, não a ser cuidado por Deus, porque isso você já é, mas você passar a reconhecer, a mostrar-se reconhecedor, reconhecedora de que Deus cuida de você. Amém? O apóstolo Paulo, que nós estamos agora estudando a carta que ele escreveu aos crentes em Jesus na cidade de Colossos, diz assim no seu primeiro capítulo, nós estamos na quarta porção desse capítulo, que é o primeiro, que tem 29 versículos, todos eles com muita profundidade naquilo que Deus quer falar conosco. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne,
mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que outrora estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Amém? Aqui o apóstolo está falando com os irmãos lá de Colossos, falando para irmãos que haviam sido apresentados a Jesus pelo Epáfras. Paulo estava escrevendo juntamente com Timóteo, que era cooperador junto com ele na obra de Jesus, né? Os dois andavam juntos, faziam a obra com o mesmo amor, o mesmo fôlego, não havia diferença entre eles. Eram dois líderes, e Epáfras também era líder. E o apóstolo Paulo chegou ali e falou um pouco mais para aqueles irmãos, né? E aqui ele está falando de novo em carta, através de carta, não está mais pessoalmente com eles. E ele diz, olha, ele, que é Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as coisas visíveis e as invisíveis, sejam elas tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Amém? Eu quero ficar com essa porção hoje. Nessa porção, nós temos a informação de que Deus nos libertou do império das trevas, do império de Satanás. Quem aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador é liberto do poder de Satanás, do império das trevas. O que tem no império das trevas? Um monte de coisas terríveis, só coisas ruins, não é? As automutilações, as mutilações, as tiranias, os roubos, as falcatruas, as mentiras, adultérios, sodomias, enfim, todo tipo de mal. Tudo que é ruim, você pode dizer, isto é império das trevas, isso faz parte do reino de Satanás. Então aqui nós temos a informação de que Deus nos libertou do império das trevas. Olha que coisa linda, querido, querida. Nós precisamos poder dizer isso. Deus me libertou do império das trevas. Eu não fumo mais, eu não bebo mais, eu não me drogo mais, eu não me prostituo mais, eu não roubo mais, eu não minto mais, eu não me prostituo mais, eu não pratico mais a fornicação, que é o sexo sem estar casado, sem estar casada, eu não pratico mais o adultério.
né, que é trair a pessoa com a qual eu me casei. Eu não pratico mais o lesbianismo, o homossexualismo, eu não pratico mais a fofoca, a intriga, eu não sou mais invejoso ou invejosa. Enfim, uma série de coisas que antes nós éramos vistos fazendo, né? Ou ainda hoje fazemos, e precisamos ser libertos do império das trevas. Nós precisamos conhecer esse império, saber que ele existe, né? Conhecer, né? Muitos de nós até nos aprofundamos nesse conhecimento, fomos até o fundo do poço, quantas coisas terríveis, né? Várias pessoas, eu própria já fiz antes de conhecer a Jesus. Quando eu conheci a Cristo, eu estava em um poço muito profundo e eu ia me suicidar, e eu ia fazer coisas muito terríveis, né? Graças ao meu Deus, Ele foi misericordioso e bom comigo, Ele se compadeceu de mim e Ele me estendeu a mão e me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia, Ele me transportou para o reino de Cristo Jesus. A boa mão do Senhor esteve sobre mim e fez esse transporte, né? Coisa rica, né? Maravilhosa. O Senhor Jesus fala isso: ninguém vem a Jesus se o Pai não trouxer, né? Se Deus não levarmos a Jesus, jamais chegaremos a Jesus e, como consequência, jamais chegaremos a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a ponte. A ponte não é o Papa, não é um pastor, não é um líder, não é a beleza, não é a saúde, não é o dinheiro, não é o nome, não é nada, não é nenhuma religião. Nenhuma religião é ponte para chegar-se a Deus. A ponte para chegarmos a Deus é Cristo. O Senhor Deus nos leva até Jesus. E Jesus diz que nenhum daqueles que o Senhor Deus lhe deu, ele perdeu. Ninguém tirará das suas mãos aquele que Deus lhe der, né? Ele não vai apagar a chama que fumega, né? Aquela fé pequitinha, né? Ainda que ele tenha dito que pode ser a fé do tamanho de um grão de mostarda, que ela produz grandes coisas, mas tem gente que consegue a façanha de ter uma fé menor do que o grão de mostarda, né? E ele não apaga, querido, querida. Deus não nos destrói, Jesus não nos destrói. Ele veio para nos construir, para nos reerguer como um edifício de Deus. Aleluia. Propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. E para sermos propriedade exclusiva de Deus, né, nós temos que antes ser levados para Cristo. E para sermos levados para Cristo, temos que nos quebrantar, né? Ou seja, o Espírito Santo, que é quem faz essa ponte, né, até Jesus, ele nos convence do pecado. E a palavra de Deus diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Né? Se ouvir o Espírito Santo te falar alguma coisa, dê ouvidos a ele quer o melhor para você. E ele pode te entregar nas mãos de Jesus, cujas mãos, das suas mãos, ninguém pode tirar você. Amém? Nenhuma acusação pode tirar você das mãos de Jesus. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. E ele diz, né? Ele nos transportou, Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jesus disse a Nicodemos, um mestre lá em Israel, né? Ele disse em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é esta: que creiais em Jesus Cristo, a quem tu enviastes ao Pai. Amém? A vida eterna é essa. Se cremos em Jesus, nós temos a vida eterna. Nós temos que crer em Cristo. Mas esta obra, ela vem de Deus. Deus deixou o Espírito Santo aqui para nos convencer a respeito de Jesus. E Jesus, então, é o nosso fio condutor para o céu, aonde Deus habita. Amém? Reino do Filho do seu amor, porque Jesus tem um reino. É o reino de paz, reino de alegria. Amém? Reino da verdade.
Quem é de Cristo não anda mentindo. Quem é de Jesus não anda praticando a prostituição, o roubo, a falcatrua, não anda praticando a inveja, a fofoca, não anda traindo, amém? Não anda fazendo uma série de outras coisas que você que talvez está aqui assistindo esse vídeo possa dizer assim, Sônia, mas eu vi fulano fazer isso, aquilo, outro, mas isso aí não conhece Jesus. Que se conhecesse ele não faria, pelo constrangimento. Sabe, querido, eu uma certa vez tive um sonho e no meu sonho eu estava em um ambiente de louvor, tinha muito louvor e adoração, era um negócio assim, fora de série, sabe? E havia nesse lugar um homem lindo, 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 eu nunca tinha visto um homem tão lindo como aquele. E ele olhava para mim insistentemente e eu assim constrangida com ele me olhar daquela forma. E eu fui olhando para os lados e para trás para ver se ele não estava olhando para outra pessoa, né? Eu conheci uma moça em uma empresa em que eu trabalhei, que se houvessem 10 moças junto com ela e um homem passasse, ou 10 homens ao mesmo tempo passassem e olhassem, ela dizia que era para ela. Era muito engraçado. Então eu olhei para a direita, para a esquerda, olhei para trás para ver se havia outra pessoa. E não, era para mim mesmo que ele olhava sem piscar. Ele olhava firmemente. E aí eu acordei. Depois que eu acordei, aleluia, me veio a revelação de que eu estive no céu. Aquele ambiente em que eu estive, com adoração e louvor, aleluia, era o céu. E aquele homem era Jesus. E eu fiquei muito constrangida no sonho, porque quando o Senhor olha para nós, nós temos que nos constranger. A palavra de Deus diz que os olhos dele são como chamas de fogo. Imagina algo assim, né? A gente está mentindo para Jesus, para Deus, fingir que é crente, fingir que ama, né? Fingir, ser falso, ser mentiroso, e o Senhor olhar para nós com seus olhos como chamas de fogo. Nós temos que nos constranger diante do Espírito Santo, diante do Senhor Jesus, diante de Deus. Amém? Isso é coisa muito séria. E nós temos que largar mão das obras do império das trevas. Amém? Hoje eu quero ficar nessa porção com você e voltaremos depois, né? Só deixando para você o que Paulo está dizendo, que Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é o primogênito de toda a criação, não é? Pois em Jesus foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as coisas visíveis e as invisíveis, quer sejam elas tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele para ele. Olha que coisa, ele é muito poderoso. Jesus é muito poderoso, querido, querida. Amém? Vamos pensar nesta mensagem. Estamos lidando com algo que é o limite, que é o tudo, sabe? É o tudo. Eu sempre falo isso, por que eu vou ao Papa se eu posso ir a Deus, né? Para quê? Para que eu vou a uma imagem de escultura? Eu vou uma cigana para ler mão, uma pessoa para jogar búzios, jogar tarô? Por que eu vou, enfim, dar 7 pulinhos, pular 7 ondas, vestir roupas íntimas dessa ou daquela cor para receber esta ou aquela bênção? Se eu tenho o Deus da bênção a quem eu posso recorrer, apenas usando o nome do Filho dele, que diz que se usarmos o nome dele diante de Deus, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Eu tenho que crer. Amém? Eu tenho que crer que existe um império das trevas. Enquanto não crer nisso, eu vou ser jogada de um lado para o outro pelo reino do diabo, pelo império de Satanás, com bruxarias, com feitiçarias, com mandingas, com superstições, com
idolatrias, cultos a demônios, com pecados que fazem separação entre nós e Deus. O pecado faz separação entre nós e Deus. Amém? Nós não temos que pecar, nós temos que andar retamente na presença do Senhor, porque é a Ele que nós vamos prestar contas. Amém? Fiquemos com esta palavra hoje em nome de Jesus, entendendo tudo isso que o apóstolo Paulo está falando e ainda mais dizendo: Jesus é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Jesus é a cabeça do corpo, da igreja. Amém? A igreja é aquele templo que você vê, aquela instituição que você vê, é de Jesus. É o corpo de Cristo que se movimenta. Aqueles homens e mulheres que ali estão são o corpo de Cristo que se movimenta para realizar as obras de Cristo que Ele disse que deveríamos continuar a fazer quando Ele voltasse para o Pai. Não se levante contra a igreja de Cristo. Não duvide que contra esta igreja as portas do inferno não vão prevalecer. E nem duvide que quando você se levanta contra a igreja, você está se levantando contra o próprio Cristo. Amém? Em nome de Jesus, tenha temor de Deus, sabendo a partir de agora quem é Jesus. Um pouquinho mais você está sabendo. E Ele é tudo. Tudo foi feito por meio dEle e para Ele. Você também foi feito, você foi feita para Ele. Você, se quiser, pode ser dEle para sempre. E ninguém poderá tocar em você. Demônio nenhum poderá tocar em você. Pai de santo nenhum poderá te ameaçar. Pode até ameaçar, mas tudo que ele fizer vai cair por terra. Porque há um maior do que o que está no Pai de santo, que é Cristo em você. Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Você estará com a glória sobre você. O palácio é Cristo. Você se torna um príncipe, uma princesa, com a nobreza de Cristo. Amém? Fique na paz. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer sobre ti o rosto dele. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, tenha compaixão de ti e te dê a paz. Em o nome do Filho do seu amor, Jesus de Nazaré, nosso querido Salvador e Libertador. Tchau, tchau.